Olá pessoal, eu sou o JH Miante e bem-vindos ao nosso quinto vídeo de modelagem de dados. Nesse vídeo vamos trazer as formas normativas nas entidades. Então vamos aprender as três primeiras formas, que é a primeira FN, segunda FN e terceira FN. Mas afinal, o que é uma normalização? A normalização é um processo para analisar e corrigir estruturas nas tabelas, assim minimizando redundância de dados, ou seja, a gente vai estar reduzindo aí as chances de ocorrer um registro duplicado, um erro de registro ou um problema na hora de você atualizar, ter que ir atualizando vários registros. A normalização ela deve ocorrer logo após a etapa de criação do modelo conceitual. Então você cria o modelo conceitual, aí você vem e normaliza ela e atualiza seu modelo conceitual para assim dar um modelo lógico, tá? Então vamos para a primeira forma normativa. Então a primeira é FN. Quais são as regras? Primeiro, ela não deve possuir colunas com dados repetidos ou similares. Por exemplo, se você tiver numa tabela um telefone do funcionário, então você tem o telefone 1, telefone 2, telefone 3. Logo, essas não são nomes iguais, porém, eles são similares. Você pode trazer isso tudo para um único campo. Só que o segundo item que ele fala que os valores devem ser atômicos, ou seja, você não pode dividir esses valores. Se você tem uma tabela aí com vários telefones, você pode dividir. Então você teria que criar uma tabela à parte e trazer apenas o ID daquele telefone lá, daquele cliente, para você poder fazer a ligação. Então um funcionário ele pode possuir vários telefones. Aqui nesse caso, aqui nós temos um erro já na segunda regra. Por quê? O nome ele pode ser dividido. Temos aqui Jonatas Henrique, Jéssica Cristina, Fabiano Cláudio, Gabriel Rocha e Paulo César. Logo, nome e sobrenome. Aqui você consegue dividir isso aqui em duas colunas. Então teria a coluna nome e uma coluna sobrenome. Então vamos normalizar essa tabela. A terceira regra, ele fala o quê? Cada linha deve ser única, ou seja, você tem que ter uma chave primária aqui. Nesse caso nós temos, então ela já está normalizada para esse item também. Então note que o primeiro registro ele é único. Se você tivesse um outro registro aqui, Jonatas Henrique, gerente, tudo igualzinho, mas ele deveria ter um outro ID. Então a gente estaria duplicando esse registro aí. Então teria que tomar um cuidado, tá? Mas aqui nesse caso ele tem um ID, cada registro ele é único. Se trazemos essa mesma pessoa aqui numa outra linha, ele vai ter um novo registro, não será o mesmo registro. Então cada linha ela é única porque temos uma chave primária. E o quarto, os campos ele deve ter um nome exclusivo. Campos são as colunas, tá? Então o campo, cada campo aqui ele tem um nome exclusivo, logo ele faz parte também aqui. Então vamos normalizar essa tabela aqui para a primeira FN. Ficaria dessa forma. Então temos aqui a primeira coluna, ela tem o seu nome, ele é exclusivo. Então cada nome aqui é exclusivo e único. Logo a gente passa para da quarta regra. A terceira regra ele fala que tem que ter uma chave primária. Nós vimos que ela já tinha na chave primária, então ele já passa para essa aí. Aqui ele fala que os dados devem ser atômicos. Vamos lá. Um ID a gente não pode dividir, então outro ID não pode dividir, o nome não tem como dividir, o sobrenome não tem como, o cargo, salário, a data e o nome do projeto. Opa, mas a data você consegue falar dia, mês e ano. Beleza, mas nós temos uma data completa aqui, já a data completa eu não consigo dividir. E o segundo aqui, as colunas não podem ter dados similares. Note que nenhuma coluna, nenhum campo aqui são dados similares. Então agora essa tabela aqui, ela já passa para a primeira FN. Vamos para a segunda. A segunda regra, ele fala a seguinte situação. Primeiro, ela tem que estar na primeira FN, ou seja, para você aplicar a segunda regra, você tem que aplicar a primeira regra. Na segunda regra, ela tem mais uma regra. Os campos não-chave os campos não-chave devem depender completamente da chave primária, ou seja, devemos separar os campos que dependem parcialmente da chave primária. Então, o que é isso? Vamos aqui por um exemplo. Eu pintei aqui de cores diferentes para vocês terem uma noção do que eu quero falar. Bom, temos aqui o nosso ID. Nosso ID, ele faz o quê? O nome, o sobrenome, o cargo e o salário, que ele está dependendo desse ID, porque ele depende dessa linha de registro desse funcionário. Já a data de início e o nome do projeto, ele depende desse funcionário aqui, porém ele também depende do ID do projeto, ou seja, ele depende parcialmente
desse daqui e não completamente. Então vamos separar isso aqui em duas tabelas e fazer uma ligação. Então ele ficaria dessa forma. Temos o que? Um ID, uma tabela de funcionários e uma tabela de projetos. Nessa regra de negócio, por exemplo, um funcionário não precisa ter um projeto, mas um projeto precisa ter ao menos um funcionário. Como são muitos aqui a cardinalidade máxima, temos que criar aqui uma relação entidade do projeto que tem esses dois aqui como os ID deles, tá? Então, essa tabela aqui, ela já se passou a passar para a segunda FN, porque ela não tem nenhuma dependência parcial. E essa aqui também, ela não tem nenhuma dependência parcial, são dependências completas, ok? E vamos para a terceira regra agora. Então, a terceira regra, ele fala o quê? Ele tem que estar na segunda, ou seja, você deve ter aplicado a primeira, depois aplicado a segunda, para passar para a terceira. E na terceira, ele não pode ter dependência transitiva, ou seja, os campos não-chave não podem depender de outros campos não-chave. Vamos aqui à tabela de projetos. A tabela de projetos, todos eles dependem completamente aqui, 100% do ID. Ou seja, esse projeto 1, ele tem uma data de início e ele tem um nome. Agora aqui, note a seguinte situação. Nós temos o empregado 1, nós temos o nome, o sobrenome, o cargo e o salário. Belezinha. Tudo depende do ID. Mas se você vir aqui no quarto e quinto empregado, eles possuem o mesmo cargo. São nomes e cargos diferentes com o mesmo salário. O salário, ele não depende do ID do funcionário. Ele depende, sim, e do cargo do funcionário. O cargo, ele depende do ID. Então, isso fica uma dependência transitiva, porque o cargo depende do ID. Já o salário depende do cargo. Então, o salário, ele depende transitivamente do ID. Então, devemos separar isso daqui numa outra tabela para ter o seguinte, cada um ter a sua tabela específica. Então, ficaria mais ou menos dessa forma aqui, certinho. Então, nós temos aqui os cargos, os IDs do funcionário. Então, nós temos o funcionário, a tabela de cargos. Então, temos o cargo de gerente, temos o cargo de analista, o cargo de TI, auxiliar de TI e o estagiário de TI. Um cargo, ele pode ter mais de um funcionário. Porém, um funcionário, ele deve ter um e exclusivamente um cargo. Logo, você tem aqui o funcionário e você vai ter aqui um cargo. Então, assim, o Jonas, ele vai ter um cargo aqui, a Jéssica vai ter um cargo aqui, o Fabiano e assim por diante. Bom, antes da normalização, nós tínhamos essa tabela. Essa tabela era a primeira tabela nossa completa. E depois da normalização, ele ficou dessa forma. Ou seja, aqui nós criamos um efeito que você vai reduzir completamente as redundâncias e ela vai ter uma tabela mais sofisticada, uma tabela com menos erros. Vamos supor a seguinte situação. Eu tenho uma tabela completa aqui com mais de 1000 funcionários. Esses 1000 funcionários aqui, eu tenho 15 gerentes. E eu mudo o salário de um gerente. Se você está na tabela antiga, nessa tabela aqui, por exemplo, você tem na DEA os 15 gerentes. Você tem que vir aqui e alterar o salário deles um por um. Logo nessa daqui não. Quando você atualiza o cargo aqui, automaticamente você vai atualizar o cargo de todos os gerentes que tem aqui, ou qualquer outra cargo. Se você atualizar o nome do projeto aqui, você atualiza o nome do projeto aqui. Se você tem uma data de final aqui, por exemplo, que está em branco, quando você finalizar, você não precisa ir lá registro por registro para atualizar. E sim, você pode estar atualizando em um único ponto. Por isso, a normalização é muito útil e é muito recomendado você utilizar aí depois do modelo conceitual. Bom, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.